Boa tarde, irmãos e irmãs do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Rogando ao sublime Galileu, nos envolva em sua paz, e os benfeitores espirituais dessa casa de amor nos inspirem para o momento da tarde. Iniciamos esse encontro virtual com reflexões sobre tema atualíssimo e impactante na vida de todos nós. Como manter a fé em tempos de pandemia? Antes, necessário testemunhar reconhecimento e afeição a esta nobre instituição que desde 21 de novembro de 1931, fraternalmente, apesar de suas limitações, abre suas portas à dor e ao desespero, oferecendo repouso a todos sob a proteção do Consolador. Lá se vão 89 anos. Parabéns a todos e que venham mais 89 anos. Voltamos ao tema. De que maneira nós podemos conservar a confiança, ter a certeza, a convicção de que esse período nebuloso vai passar? Pela lei divina do progresso, é chegado o tempo de melhorar o planeta. Então, sopros imensos da onda evolucionista varrem os ambientes da Terra. Princípios convencionais que eram mantidos a título de invioláveis durante séculos tornam-se obsoletos. A mente humana perplexa é compelida a transições angustiosas. Encontramos a subversão de valores, as experiências sociais, o processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo, perturbando os invigilantes que representam esmagadora maioria em toda parte. Em tempos de dor, tempos de medo e de certezas, é natural e esperado que cada um procure um caminho que lhe traga conforto, doses de confiança e a chance de encontrar a paz. Diante da pandemia do novo coronavírus, com o isolamento social imposto como medida de proteção contra a disseminação, a confiança em Deus não deixa espaço para dúvidas. É tempo de entregar a causa da vida nas mãos do Criador, sentir a sua presença, sabendo que Ele não nos abandona, figuradamente caminha conosco em forma de esperança e amor. A esperança surge como antídoto diante de um inimigo invisível, inimigo letal, e que a humanidade luta para controlar. Enquanto a batalha não se encerra, apaziguar corações e mentes é a busca intensa de cada um de nós. A quarentena é tempo de espera e é tempo de esperança. Porque nós vivíamos a cultura da pressa, a cultura do imediatismo. Na agitação diária, nós mais reagíamos do que agíamos, mais confrontávamos do que enfrentávamos. Era o eu falando muito alto, o egoísmo, a insensatez, a perversidade imperando. De repente, a espera. E agora? O que fazer com todo esse tempo que obriga cada um a estar consigo? Como dar conta das angústias, da solidão, dos medos? Busquemos no Mestre, e Ele nos informa: pedi e se vos dará. Ele nos apresenta a prece. A oração é um forte remédio espiritual, possibilitando emitir pensamentos de bondade, de compaixão, de misericórdia e de amor. É o caminho iluminado entre a espera e a esperança. O mestre enfrentou
solidão, enfrentou abandono, enfrentou a cruz, o desencarne, mas estava feliz porque ele colocara-se nas mãos do Pai, ele tinha confiança. Então a fé nos associa ao Cristo, nos ajuda nas horas incertas. Essa energia, essa força nos sustenta na luta pela vitória da luz e do amor universal. Então, por mais áspera se apresente a crise, não devemos nunca perder o otimismo e devemos trabalhar sempre confiantes, porque ouviremos na acústica da alma a orientação do Rabi: tende fé em Deus. Também é do Rabi uma outra instrução maravilhosa: nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. É uma esperança imensa. Então o desafio dessa doença mundial é uma chance de ascensão espiritual para toda a humanidade, porque elas surgem de eras em eras, como pesos e contrapesos da justiça divina, e vêm para aferir a nossa caminhada evolutiva. Mas encontramos hoje o homem moderno ainda rodeado por conflitos de comportamento, de consciência, devido ao desamor por si mesmo, adoecendo-se e adoecendo os que estão à sua volta. Nenhuma pessoa reencarna para sofrer, mas para reparar, adquirir novas experiências e crescer interiormente. Então, as sombras só existem por falta de vontade de modificar para melhor, principalmente os pensamentos. É preciso que haja interesse, é preciso que haja decisão. Então a doutrina espírita nos oferece a verdadeira confiança, raciocinada e renovadora. Aquele que a possui não teme os sofrimentos físicos e morais, porque ele estudou, ele compreendeu, aceitou e pratica os salutares princípios doutrinários, porque renovou-se intimamente, iluminando a inteligência, fortalecendo os sentimentos e lutando sempre e dominando as próprias inferioridades. E com isso ele vive longe das influências enganadoras das situações factícias da matéria. É a fé robusta do mestre Lyonês. Bênção divina, suscetível de ser ampliada indefinidamente. Na atualidade, torna-se imprescindível recompor energias, reajustar as emoções e purificar os desejos, porque é inadiável a nossa iluminação, a fim de que nós sejamos claridade sublime, porque nós somos luz. Então nós devemos nos empenhar decididamente em fazer brilhar a luz que nós somos. É indispensável para esse desiderato elevar os sentimentos, romper as muralhas que nos encerram nas sombras dos equívocos. Também é preciso esquecer a ilusão da posse. É preciso dilacerar os véus espessos da vaidade. Também devemos abster-nos do mortal personalismo aviltante, para que finalmente o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas que estão envolvendo a humanidade. Nós não devemos esquecer nunca o Espírito, nós,
somos sempre autores e responsáveis por tudo que diga respeito à nossa área de atuação. Então nós precisamos nos modificar para melhor. Se a erva daninha, ela produz conforme objetivos superiores, o que dizer da magnífica inteligência do homem reencarnado, o campeão da inteligência no planeta? É nesse momento que nós vamos também fazer um questionamento íntimo: o que não faremos de bem para os outros quando tivermos a nossa razão iluminada pela fé? Exatamente nesse aspecto, o espírita consciente, ele sabe tudo isso, porque ele compreendeu e introjetou onde Jesus falava: para que fique eternamente convosco. Aí está. Nós já compreendemos, ainda não fazemos muitas vezes. Por quê? Porque nos descuidamos da nossa caminhada. Então nós não vivemos sem o amor. Esse amor que confia, que atende, que transforma, que nos eleva. Para isso nós precisamos utilizar a vontade. Precisamos ser perseverantes na busca da paz interior, com a suprema tranquilidade do trabalho bem feito que estamos a executar. Jesus não retornou às culminâncias da pátria espiritual sem subir ao Calvário. E as suas lições referem-se à fé que transporta montanhas. Nós sabemos, o serviço de engenharia hoje fatia uma montanha e transporta. Mas no sentido figurado, no sentido das montanhas morais, o mestre estava com a razão. Nós precisamos mover as montanhas de iniquidades que conosco ainda vivem. Então é preciso render culto à vida permanente, à justiça perfeita. É preciso que nós nos adaptemos à lei de Deus, lei essa que nos apreciará o mérito de conformidade com as nossas próprias obras. E ali nós estamos diante e dentro totalmente da lei de causa e efeito, que é uma lei educativa, nunca punitiva, porque Deus não quer a punição, a morte, segundo está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, do pecador. Ele quer que se redima, se reencontre, se reconheça, volte ao caminho certo e progrida. Então a fé, na essência, é aquele embrião de mostarda dos ensinamentos de Jesus, que em pleno crescimento, pela elevação por meio do trabalho digno, incessante, se converte no reino divino onde o Espírito passa a viver. Nós nos lembramos dessa passagem alegórica. Um homem encontra o mestre e pede: Senhor, ajuda o meu filho. Ele é um lunático, era o termo da época. Às vezes ele se machuca, cai no fogo. Os teus homens, eram os discípulos, estiveram com ele a tarde toda e nada conseguiram. Jesus então vai dizer àquele jovem, com relação mais ao espírito, porque era um obsessor que ele estava: afasta-te dele. E pela autoridade moral do rabi, o espírito se afasta, o jovem normaliza. Depois, Jesus então é procurado pelos seus discípulos, que vão interrogá-lo: como nós não conseguimos e tu conseguiste? E ele vai dizer: homens de pouca fé. E aí ele traz que se a fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor dos grãos,
E ele faz então a figura: diríeis a esta montanha, e ela se deslocaria. O grão de mostarda. Depois fica um arbusto onde os pássaros fazem ninhos. A nossa fé, muitas vezes, ela está em relação ao grão de mostarda ainda em tamanho diminuto. Então, para crer não basta ver. O doutor Bezerra nos diz, é preciso mais do que tudo compreender. A doutrina espírita bem compreendida está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Corrobora o eternamente convosco da promessa do Consolador, a última ceia. Então a fé racional dá condições à compreensão ampliada das palavras dos Espíritos pela possibilidade de nos impulsionar para Deus através do serviço em favor dos outros. É o amar o próximo. Mas para isso nós devemos ter otimismo, alegria de viver, para ter paz e viver em tranquilidade. Com a fé racional nós teremos uma certeza meridiana, nós venceremos porque o bem sempre vence, nós estamos numa trajetória vitoriosa. E também porque estamos nos esforçando e estamos buscando nos ajustarmos às leis da vida e às leis do amor. Então nós precisamos elevar o nosso olhar, melhorar os nossos pensamentos e caminhar para frente, enfrentando os desafios, socorrendo os caídos, amparando os que sofrem, servindo sempre, porque nós estamos aprendendo. Nós somos eternos aprendizes, que muito pouco sabemos. Com isso tudo nós vamos avançar rumo ao brilho da alvorada nova que surge. Então hoje, essa tempestade que assola o planeta, essa dúvida que surge, nos assusta, mas não nos esqueçamos, amanhã será outro dia. As dificuldades que hoje parecem inamovíveis, quando tudo aparentemente é obstáculo intransponível, quando nós olhamos os noticiosos e avoluma-se a prova, e nós duvidamos, mas Deus determina. Os benfeitores espirituais inspiram, os profissionais da área médica recolhem as inspirações, e está surgindo a vacina. E o mundo seguirá adiante. Então a fé é o remédio seguro dos desafios, mostrando sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Nós vamos então nos socorrer da amiga espiritual Meimei, quando ela vai nos solicitar: nunca percas a tua fé entre as sombras do mundo,
Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a tua convicção por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em si mesmos e em Deus, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Que fique para a nossa reflexão, caros irmãos, queridas irmãs. Agradecemos a oportunidade. Fiquemos em paz. Boa tarde.